isso. Tá, esse é o nosso Centro de Diagnóstico Marcos Henriette, ele fica muito próximo de nós, fica dentro da estrutura da Universidade Federal do Paraná, algumas quadras lá da nossa sede, na Rua dos Funcionários. E lá nós temos o Centro de Diagnóstico, que é o laboratório que faz as nossas análises, tanto animal quanto vegetal. Nós temos no estado do Paraná 21 unidades regionais e 33 postos de fiscalização. Então, essas são as unidades regionais. Cada unidade regional, que é macro, é dividida em unidades locais de sanidade agropecuária. Então, é dividido por região, algumas têm mais unidades, outras têm menos. Mas as 21 unidades regionais são os principais polos. Curitiba, Ponta Grossa, Guarapuava, Jacareí. E os 33 postos de fiscalização, que até agora, hoje, ou melhor, essa semana, nós estamos em operação de fronteira, chamada Operação Ágata. Nosso pessoal está lá trabalhando com a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, está todo mundo lá fazendo uma mega operação. Temos 130 unidades regionais, que fazem parte das unidades locais, que fazem parte das unidades regionais. Então, estão aqui, nós temos 130 municípios, e nós temos 248 escritórios locais, escritórios de atendimento locais dentro dos municípios. Então, é difícil encontrar um município onde nós não estejamos presentes. Nós temos dentro das nossas gerências, nós temos alguns programas-chave. Dentro da gerência de sanidade animal, nós temos gestão de qualidade e supervisão interna da GSA. Essa gestão de qualidade faz parte da inovação que nós estamos fazendo. Então, todas as gerências da ADAPAR têm a sua gestão de qualidade. Nós temos o Paraná Livre de Aftosa sem vacinação. Graças a Deus, foi uma conquista muito grande nossa. Fiscalização do comércio de produtos veterinários, controle da erradicação da brucelose e tuberculose, vigilância e prevenção de doença de equinos, síndromes nervosas, doenças na avicultura, doenças de animais aquáticos, doenças de ovinos e caprinos, e entra aqui também o bem-estar animal, que hoje está muito em alta, né? A sanidade do bicho da seda. Na GSV, Sanidade Vegetal, nós temos gestão de qualidade externa, certificação e rastreabilidade vegetal, e prevenção da fruticultura, da citricultura, fiscalização do comércio e uso de tóxicos, cadastro de agrotóxicos, fiscalização do uso de bola agrícola, sistema de monitoramento do comércio, interesse da agropecuária, fiscalização do comércio de fertilizantes, sementes e muda, vigilância e prevenção de pragas e cultivos agrícolas e florestais. No GIPOA, que é a gerência que eu estou no momento, nós temos fiscalização e inspeção em produtos de origem, fiscalização dos autocontroles em produtos de origem animal, e a nossa gestão de qualidade está aqui. Análise de origem, análise de registros de produtos, sistema unificado de atenção à atividade agroindustrial, familiar, artesanal e de pequeno porte. Esse nome é grande, mas é o que está puxando mais. Eu vou falar bastante para vocês daqui a pouquinho, a gente vai discutir bastante, porque eu acho que hoje, dentro do Estado, é um polos que está puxando, porque ele vem para fazer realmente uma mudança. Nós brincamos que tem duas etapas no Estado, quando se fala em agricultura. Antes e depois do SUTAF. Na GTRA, que é a gerência de trânsito, nós temos o controle de trânsito animal e vegetal. E o GAT, que é praticamente o nosso controle de registro. Emite certificados, registro. Então, ele tem um sistema de informação. No laboratório Marcos Henriette, nós temos a da qualidade, laboratórios da animal, da área vegetal, coordenação de biologia. Processos que nós temos da ADAPAR, nós temos alguns processos que são estratégicos.
Dando para vocês o plano plurianual, onde a nossa meta é para o estado e pragas prioritárias. As pragas são as objeto de programas da ADAPAR, aqueles que eu anteriormente. As ações do plano do governo é alcançar o reconhecimento internacional de área livre de aftosa, sem vacinação, ampliar a biosseguridade da avicultura com regionalização, controle de zoonoses e ainda simplificar os regimes e processos. A implantação de um sistema unificado estadual de sanidade agroindustrial, familiar, artesanal de pequeno porte, ele está implantado, porém, nós temos a gestão de desempenho por competências, que é uma do governo, na verdade, com elaboração de competências, capacitação. Nós estamos capacitados desde o diretor-presidente, diretor, o gerente, os coordenadores, os supervisores, estão sendo capacitados em gestão para melhorar o atendimento que a gente faz aos clientes da ADAPAR. A gestão documental, que nós temos ela de temporalidade e o arquivo, através do sistema, cada vez mais os documentos. Hoje não, desde 2018, para tramitar no Estado, é necessário que se documento digital. Chegarem lá na ADAPAR com um processo para ser entregue físico, pode ser aceito. Servia de protocolo, onde as pessoas podem acompanhar conforme o andamento, questionar, ver onde está. Isso é importante também para o da ADAPAR. Programa de Governança e Privacidade de Dados, o LGPD. Aí para execução dos programas. Políticas, diagnóstico, processos de tecnologia e capacitação. Programas de qualidade, que nós estamos implantando. O manual de qualidade, diagnóstico, processos de tecnologia e capacitação. Uma coisa que nós comentamos que a gente trabalha demais. Mas, às vezes, a gente consegue ter uma organização que faça esse trabalho ser mais. Estamos por capacitação, qualidade, porque isso é uma questão de aprimoração. Tem que fazer. Então, a inovação na comunicação, laboratório de inovação, capacitação, desenho em laboratório, avaliação de plano de ações, trabalhar através de projetos, trabalhar através de cronogramas, vai agilizar e transformar o nosso trabalho mais eficiente. O planejamento dos programas com uma metodologia, de metas a serem cumpridas, assim como os projetos. Avaliação de resultados, nós temos um calendário para avaliação de todo tipo de resultado dos nossos projetos, das nossas metas. Nós temos o BI, que nos ajuda muito a acompanhar isso com relatórios, com gráficos diários, semanais, mensais, que é possível acompanhar. Dentro da ADAPAR, nós temos uma estrutura, digamos que enxuta. Nós temos lá 222 médicos veterinários, nós temos 143 engenheiros agrônomos, assistentes de fiscalização nós temos 247, em nossa área administrativa nós temos 63, porém desses 773 aqui, nós temos 98 que estão disponibilizados a outros órgãos. Então, nós temos, na verdade, 680 servidores hoje trabalhando na ADAPAR. Parece um contingente grande, né, quando a gente vê, só que daí a gente começa a mapear mais ou menos quais são as nossas atividades, né? Então, essas quase 700 pessoas são responsáveis por manter o estado livre de febre aftosa desde 2020. Então, nem sempre só a conquista não terminou ali, né? Ao contrário, agora é manter essa conquista. Então, isso é difícil, isso é oneroso, isso é trabalhoso.
e nós devemos, sim, manter esse status, e para isso nós trabalhamos praticamente 24 horas por dia. E também livre de peste suína clássica, que nós conseguimos em maio desse ano. Também é outra conquista, é outro cuidado, é outro trabalho, coisas diferentes de quando você está tentando conquistar algo, e sim manter algo agora. Nós temos 188 mil propriedades rurais sob nossa responsabilidade. Nós temos 54,3 mil explorações avícolas. Nós temos 375 estabelecimentos de produtos de origem animal e mais 3.500 produtos registrados com controle de qualidade, com o acompanhamento. Nós temos 11 municípios hoje com SUSAF, 28 em processo de adesão, que nós estamos levando, estamos ajudando, auxiliando, orientando para a obtenção do SUSAF. E nós temos mais 360 candidatos ao SUSAF. Né? Aqueles daqui que não entraram ainda são futuros candidatos ao SUSAF. Nós temos 8,7 milhões de bovinos e bubalinos, um rebanho de 6 milhões e meio de suínos. Nós temos 520 mil caprinos e ovinos, fora os demais, como muares, asininos. Nós temos 33 postos de fiscalização. Só no ano de 2020, que foi um ano atípico, nós fizemos mais de 131 mil fiscalizações. Faltou 1.000 aqui, né? 131 é fácil demais, né? Então, são 131 mil fiscalizações de entrada, saída, produtos, animais, vegetais, tudo isso é controlado tanto na entrada quanto na saída. O nosso laboratório é acreditado pelo Inmetro em 46 ensaios, entre animais e vegetais. Credenciados pelo MAPA, nós temos 62 ensaios. Isso faz com que nós consigamos alcançar em torno de quase 90 mil. O ano passado, que foi um ano atípico, 88 mil ensaios, entre ensaios na área animal e na área vegetal. Vigilância e prevenção de 6 pragas quarentenárias. Estas 6 pragas são aquelas que a gente não tem no Paraná. Então, nós precisamos manter com armadilhas, com monitoramento e com vigilância constante essas 6 pragas quarentenárias. Então, entre elas está a moca, a mosca da carambola, o cancro da videira, entre outros. Nós temos 2.401 comerciantes de insumos, entre eles agrotóxicos e fertilizantes. Nós temos 210 comerciantes de mudas, cítricas, etc. E mais N coisas que se faz. Então, quando a gente começa a olhar isso aqui, a gente diz, nossa, mas esse contingente é muito pequeno, nós precisamos de mais. Nós fizemos o concurso, que foi realizado finalmente agora no dia 12 de setembro, e logo nós vamos contratar, pena que são 30 fiscais só. Então, mas já nos ajuda em alguma coisa. Cada pessoa que vem, nós estamos com um sistema de residentes. Há um curso de pós-graduação na Universidade de Ponta Grossa, na UniOeste, e esses formados já em medicina veterinária, em agronomia, em administração, em direito, eles são treinados, fazem essa pós-graduação e vêm, eu acho que o secretário deve ter comentado com vocês, e vieram alguns residentes e nós recebemos nada para alguns residentes. Eu, na minha área, tenho 3 médicos veterinários, há um na área de informática, um na área de direito, e essas pessoas fazem a pós-graduação, recebem uma bolsa, mas, em troca, elas nos cedem o seu tempo trabalhando 6 horas por dia. Então, nós temos também algumas pessoas a mais nos ajudando e são o nosso futuro no trabalho. Algumas delas já fizeram também o concurso na ADAPAR, então é um futuro para nós. Gente, quanto à estrutura da ADAPAR, foi breve, foi rápido, mas qualquer dúvida que vocês tenham, nós estamos lá à disposição, reforço o convite para nos visitar e nós estamos lá para recebê-los, para auxiliá-los no que for necessário. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o SUSAF. Nós temos aqui a Lei Estadual 17773, em 2013, instituiu o SUSAF. Porém, ela tinha alguns erros, então, em 2015, nós revisamos essa lei e finalmente,
em 2020, pelo 4229, foi instituído realmente o SUSAF, e ele começou a funcionar em abril de 2020, com a portaria 81 da ADAPAR. Isso tudo está disponível na página da ADAPAR, com documentação, o que vocês precisarem. O que o SUSAF faz? Ele permite a comercialização de produtos oriundos dos estabelecimentos da agricultura familiar, que têm o serviço de inspeção municipal, a comercializar não somente no município, e sim em todo o estado do Paraná. Então, aquele produtor pequeno que produz, digamos, queijo, que é uma coisa que nós produzimos bem, né? Ele produz lá suas 100 pecinhas de queijo, mas o seu município não consome tudo isso. Mas ele quer vender para fora. O SIM não deixava. Hoje, um SIM com SUSAF, ele pode vender para todo o estado do Paraná, continuando na sua zona de conforto, que é o Serviço de Inspeção Municipal. Então, isso é uma grande conquista para a agricultura. Quem pode aderir ao SUSAF é um município solo ou um consórcio de municípios. Alguns municípios não conseguem manter o serviço de inspeção municipal, um veterinário lá específico para isso, porque ele tem, às vezes, um estabelecimento só, um produtor de salame, um produtor de queijo, um produtor de mel. Então, é muito pouco para ele. O que ele faz? Ele se junta com os vizinhos e faz um consórcio, que nada mais é do que uma sociedade. Então, ele precisa ter, então, pode ser o município ou pode ser o consórcio. Ele deve possuir um médico veterinário responsável pelo SIM, e esse médico veterinário tem que ser, sim, concursado para poder ser responsável pelo serviço de inspeção municipal. Ele precisa ter um sítio oficial acessível na internet, ou seja, uma página lá na internet, a página da prefeitura, o símbolozinho do serviço de inspeção municipal, porque é ele que vai manter a relação de empresas e a relação de produtos. E será o município quem vai indicar os produtores que estão aptos ao SUSAF. Não é o Estado que diz, você pode vender, ele não pode vender. Não. Quem vai dizer isso é o serviço de inspeção ao qual ele está registrado. Esse estabelecimento está apto, tem seus programas de autocontrole, segue a legislação correta, ele consegue fazer adesão ao SUSAF. Por que precisa ter um SIM no município? A gente sabe que dos nossos 399, pelo menos 150 não têm serviço de inspeção municipal. Só que tem produtores nestes municípios. Então, por que ele vai montar um serviço de inspeção municipal? Porque as agroindústrias estarão formalizadas se ele tiver um serviço de inspeção municipal, que vai agregar valor ao produto local. Um produto que só pode ser comercializado num lugar, de repente pode ser comercializado, produzido em Curitiba, comercializado lá em Umuarama, isso vai agregar valor ao produto dele. Mais apoio para a agroindústria e empreendedores locais. Às vezes a agroindústria precisa de uma ajuda, precisa de uma orientação, precisa de um apoio. Às vezes eles querem realmente fazer um produto de qualidade, um produto bom, mas eles não sabem aonde pedir essa orientação. O Serviço de Inspeção Municipal serve para isso. Tá. Outras coisas, por exemplo, o produto pode transpor as divisas do município. O produto que vai ser vendido vai ser um produto que tem mais qualidade, é de baixo risco sanitário. Então, a estrutura de SIM dentro de um município é muito importante. Acabou? Não tem problema. A gente continua conversando. O microfone está funcionando? Acho que está, né? Tá. Então, quando a gente faz a adesão ao SUSAF, a gente agrega esse valor todo ao município. Só que é preciso ter um médico veterinário concursado, porque o médico veterinário precisa ter poder de polícia. O que acontece? O nosso advogado costuma dizer assim, qualquer lei que não tenha punição é só um conselho. Né? Então, disso, conselho qualquer um dá, não é? O que nós precisamos é realmente uma orientação. Então, é necessário que esse médico veterinário tenha poder de polícia. E para ter poder de polícia, que é uma coisa inerente do Estado, exclusiva do Estado, ele precisa ter sido concursado, ser realmente um servidor de carreira. Então, por isso que nós exigimos. Porém, por isso que eu comentei em consórcios também.
O consórcio nada mais é do que uma sociedade entre os municípios, só que é um consórcio de direito, é uma sociedade, mas é uma sociedade de direito público, não é uma sociedade de direito privado. Sendo uma sociedade de direito público, ela consegue fazer contratação via concurso. Fazendo essa contratação via concurso, eles têm o poder de polícia, porque ele pode fazer as fiscalizações. Então, o consórcio, muitas vezes, está contornando o município, ajudando o município a contornar o fato de não conseguir contratar um médico veterinário. O consórcio se juntam lá 5, 10, 15 municípios, deve ter na carta de intenção do consórcio de que esse município, esses municípios, esses entes federados que estão no consórcio, têm a intenção de trabalhar com um serviço de inspeção municipal. O consórcio não substitui o SIM para aqueles que não têm, porque é necessário que o município tenha sua lei, seu decreto, seu serviço estruturado, porém, burla o fato dele não ter um médico veterinário concursado, porque o consórcio do qual ele faz parte pode contratar esse veterinário. Então, assim, ele consegue ter um fiscal no estabelecimento do Serviço de Inspeção Municipal, porém, sem precisar contratar um. Ajuda no caso do município, que tem 1 ou 2 estabelecimentos, e fazer o concurso por um médico veterinário se torna oneroso. Então, isso é uma maneira de solucionar o fato de não se conseguir ter um médico veterinário, que eu não sei o número da lei, mas eu acho que a lei de responsabilidade, agora, por causa da pandemia, vai até dezembro, se não me engano, não é? Então, os municípios dizem que o principal gargalo é esse, não conseguir fazer a contratação de um profissional médico veterinário, que é uma das condições para aderir ao SUSAF. Então, o município ou ele entra solo ou ele entra via consórcio. E isso é uma das soluções para este gargalo. Outro é que, mas nós não temos capacitação para isso. Nós fizemos um trabalho com os municípios, convidamos a todos os municípios no ano de início de 2020, com um treinamento de graça pelo SEBRAE dos programas de autocontrole. Nós convidamos os 399 municípios e nós tivemos 20 inscritos e 10 pessoas que participaram do curso. Então, a gente ficou um pouco decepcionado, porque isso ajuda muito, uma dificuldade que os municípios têm, que o Serviço de Inspeção tem, é os programas de autocontrole. Então, isso ajudaria muito, porém, a gente não conseguiu dar seguimento por falta de adesão. Mas o ENAGRO, que é a Escola Nacional de Gestão Agropecuária, ela está disponibilizando vários cursos para a área de inspeção e para a área do serviço municipal. O curso, na verdade, tem o nome de Curso para Adesão ao SISB, que é o Sistema Brasileiro de Inspeção. Mas segue a mesma linha do SUSAF. Tem lá inspeção, programas de autocontrole, tem formação de SIM, tem legislação, documentação, inspeção em indústrias, tudo isso nesse curso. Então, eu até tinha colocado o endereço. Voltou? Tinha colocado, eu tenho ali o endereço, que ajuda a fazer a inscrição. São 500 vagas nesse curso, porém, ela abre e fecha ao meio-dia. Então, ela fica aberta, mas as vagas acabam. Então, é muito importante que os médicos veterinários que estão na inspeção façam esse curso, porque ali tem todas as orientações de graça, online. Se não me engano, são 40 ou 50 horas, são módulos, podem ser seguidos a qualquer hora e vai ajudar bastante. Então, aqui, retornando um pouquinho no benefício da implantação do SIM, então, mais trabalho e renda, mais acesso ao mercado, mais recurso ao município e, principalmente, a um controle de DTAs, que são doenças transmitidas por alimentos. Então, eu até tinha colocado algumas fotos, mas daí depois resolvi tirar, que são as consequências das doenças transmitidas por alimentos. E elas não são bonitas. Isso não é de hoje também.
Se a gente for imaginar a brucelose, a tuberculose, a salmonelose, isso faz tanto tempo. Eu tenho até uma foto muito bonita, que é de 1830, onde tem um panfleto falando do combate à peste negra, que é a tuberculose. Então, há muito tempo isso. Foi a pasteurização de leite que ajudou a eliminar um pouco a brucelose e a tuberculose, mas ela está aí ainda. Com a AIDS, ela recrudesceu um monte. Agora, na pandemia, são pessoas que ficam com a imunidade muito baixa, são mais suscetíveis. Então, isso tudo a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa num serviço de inspeção municipal, que a responsabilidade é muito grande. Então, quem pode aderir, como eu já falei, o município solo, o consórcio de municípios, desde que nesse consórcio de municípios tenha a finalidade, essa finalidade. Existe uma lei 11.107, de 2005, essa lei é federal, que ela fala sobre consórcios, lá está tudo explicadinho, o que pode, o que não pode, como se faz, como não faz, as responsabilidades do município, tudo isso tem que estar nesta carta de intenção. O consórcio público tem que ser de direito público, porque de direito privado ele não tem a competência de fazer o concurso, tá? Esse aqui é o nosso mapinha do Paraná. O que está aqui são os municípios que têm SUSAF hoje, são 11 municípios. Então, ele está concentrado, até hoje brinquei quando eu fiz o mapa, disse assim, nossa, que interessante, será que só tem agroindústria aqui? Será que a gente só produz queijo aqui embaixo? Mauá da Serra, que está aqui, é o ponto fora da curva, né? Foi um dos primeiros a conquistar o centro de Mauá da Serra. Meus parabéns, então. Então, tem alguém aqui de Toledo? Toledo tem também. De Cascavel tem alguém? Não. Nós temos Santa Isabel do Oeste? 2 vizinhos? Itapejara do Oeste? Coronel Vivida? Francisco Beltrão? Salgado Filho? Salgado Filho, meus parabéns. Salgado Filho tem o primeiro selo arte do Paraná. Parabéns a vocês, porque lá a Margarete sofreu muito comigo. Margarete é a médica veterinária responsável pelo SIM. Nós tivemos grandes embates desde o início. Ela é uma pessoa maravilhosa. Repasse, por favor, o meu abraço a ele, bem carinhoso, porque realmente foi o primeiro município que conseguiu a duras custas, né? E tem 2 produtos com selo arte. Então, parabéns a Salgado Filho, é um prazer conhecer você. E Barracão, tem alguém de Barracão? Então, esses são os 11 municípios que já têm o SUSAF. Então, não é fácil. Ontem esteve conosco um prefeito e a primeira pergunta dele, é fácil? Disse, não. Mas esse não é para desanimar de modo algum, porque aquele município que tem o interesse em aderir ao SUSAF, nós estamos levando pela mão. Nós estamos orientando, é difícil o processo sair da primeira vez, porque para ter o SUSAF, ele muda um pouquinho do que é uma inspeção no município, porque ele tem que levar em consideração que um produto, uma vez um secretário da Agricultura disse para mim, por que um produto que eu produzo aqui é bom para eu comer, não é bom para o cara lá em Cascavel comer? Não é isso, o produto é bom. Porém, levamos em consideração que o produto que eu produzo aqui, ele vai ter um consumo quase que imediato, não é? Ele não vai ter atravessadores, talvez 1 ou 2. Agora, para levar lá para Cascavel, ele vai ter o trânsito, ele vai ter o atravessador, ele vai ter o mercado que vai ficar lá, deixar na prateleira, e o produtor não sabe como vai ser esse transporte, não sabe como vai ser tudo isso. Então, tem que ser um produto com características diferentes. Então, algumas coisas que seriam permitidas num produto de consumo imediato não pode ser permitida naquele consumo que vai ser daqui a, sei lá, 3 meses, 4 meses, e não se sabe exatamente como vai ser o transporte e o armazenamento. Então, o produto é bom para nós, é bom para quem vende lá. Quando a gente fala em CISB, que o CISB permite que o município ou o estado, aquelas empresas que estejam conosco ou com o município, possam vender em todo o Brasil. Imagina um produto que é consumido aqui, nesse friozinho, não é? Tem uma característica, vai ser vendido lá na Bahia, né? Lá está 40 graus.
é diferente, não é? Então, é essa característica, esses entraves, esses percalços que nós levamos em consideração quando nós fazemos a liberação de um SUSAF ao município. Então, o município demonstra para a gente que tem tudo certinho. Ah, eu não entendi esse documento, não tem problema. Nós fazemos web, nós conversamos por telefone, nós conversamos por WhatsApp, a gente recebe o pessoal lá. Então, tudo isso é um andar, mas é um andar que depois, com certeza, traz uma gratidão depois dos produtores para o município que consegue. E para ser sincera, eu imagino que os municípios não deveriam ter a opção de ter um serviço de inspeção municipal. Isso seria quase que uma obrigação, porque o produtor que está lá, que quer comercializar, que quer crescer um pouquinho, ele tem direito a isso. Então, eu peço o empenho daqueles que não têm ainda o serviço de inspeção municipal, o que precisar de ajuda da gente, porque eu fico com pena de alguns médicos veterinários, que às vezes chega lá o prefeito e diz: monte um serviço de inspeção municipal, como se isso fosse fácil, não é? É lei, é decreto, é norma, é estudar, é saber, é conhecer, quer dizer, não é de um dia para o outro. Mas o que a gente puder ajudar nisso, nós ajudamos. A gente da Par não sabe tudo, né? A GIPO tem seus limites, mas se a gente não souber como ajudar, a gente vai procurar junto para que os municípios obtenham o SUSAF. Então, o médico responsável pelo SIM, que é o principal gargalo que os municípios trouxeram para nós. Nós fizemos uma reunião na Alep, alguns municípios participaram, e foi trazido para nós que uma das principais dificuldades realmente era o médico veterinário. Aí, então, que nós fomos atrás de tudo que poderia fazer, de que modo, o consórcio, outro tipo de contratação, e para poder apresentar para os municípios uma alternativa para aqueles que não conseguissem fazer um concurso público nesta hora. Porém, tirando o consórcio, que daí o consórcio realmente faz a contratação via consórcio, mas, por exemplo, se fizer um um PSS para 2 anos, com validade para mais 2, ele também é aceito no SUSAF. Porém, isso é paliativo. Logo que for possível, teria que fazer uma contratação para ter realmente um médico veterinário efetivo, com poder de polícia e que tenha um respaldo. Por que isso é importante também para o profissional médico veterinário? Porque quem está instituindo um SIM, e um município aqui da região metropolitana até nos procurou e disse: nós tentamos fazer com que as agroindústrias viessem para o serviço de inspeção municipal e a agroindústria não quis. Eu disse: olha, se eu tivesse uma agroindústria e cobrassem de um, não cobrassem de outro, eu também não faria. Então, é por isso que é necessário que se tenha realmente... então vamos implantar o SIM, vamos fazer a legalização das empresas, vamos ensinar, vamos orientar, notificar, mas vai chegar uma hora que nós teremos empresas regulares e empresas clandestinas. E estas empresas clandestinas deverão, sim, ser notificadas e autuadas. Então, essa é uma parte difícil. A gente entende, para vocês que estão ali perto, no município, que é uma parte difícil. Porém, quando se decide realmente, então vamos legalizar, ter um serviço de inspeção, é necessário que o médico veterinário fiscal tenha o respaldo de vocês. Então, aqui tem uma explicação, o porquê, é o Decreto Federal 5741, que faz com que nós tenhamos médicos veterinários concursados e normatiza o SUASA e o CISB. Tá? Ele diz: cabe ao poder público a contratação por concurso público do pessoal que efetua os controles fiscais dos estabelecimentos de produtos de origem animal. Então, é a lei que exige isso. Tá? E quando a gente fala de fiscalização, nós não estamos falando de inspeção. Inspeção é outra coisa. No estado do Paraná, o que não acontece na federação. O Serviço de Inspeção Federal age de outro modo. Mas no estado do Paraná nós temos os nossos fiscais que fazem a fiscalização, têm o poder de polícia, e nós temos nossas empresas credenciadas, que são aquelas que fazem um registro junto à ADAPAR e fornecem médicos veterinários via contrato aos estabelecimentos de abate permanente.
Então, eles fazem a inspeção. Nós não temos, naquela estrutura que eu mostrei para vocês, nós não temos inspetores médicos veterinários. Nós temos fiscais de defesa agropecuária. Então, os estabelecimentos entram em contato com uma das 11 empresas credenciadas junto ao Estado e fazem um contrato para a contratação de um médico veterinário inspetor para estabelecimentos de abate. É um contrato comercial entre eles. Nós fazemos a fiscalização em cima destas empresas, em cima destes inspetores e em cima das empresas. Então, é uma alternativa que nós tivemos, até porque a qualidade sempre vai ser responsabilidade do estabelecimento. Nós temos que fiscalizar, garantindo que a lei está sendo cumprida. Porém, quem tem que garantir a qualidade são as empresas. Então, isso é um sistema que os municípios também podem pensar. Porque nós sabemos que tem municípios aqui que cedem médicos veterinários para abatedouros. E isso faz com que dificulte um pouco. Porque às vezes a contratação é de um médico veterinário e ele tem que seguir e abatedouro a inspeção permanente. É necessário, se o abatedouro abater todo dia, esse médico veterinário vai ter que ir lá fazer a inspeção, e o pior, ele faz a inspeção e a fiscalização. Né? Então já é meio estranho você fazer a inspeção e fiscalizar você mesmo. Né? Então, esse credenciamento, nós temos a legislação, se precisarem de ajuda para saber como isso funciona, a gente orienta, a gente explica, a gente cede, só que teria que alterar a lei do município. O que Rio Negro, tem alguém aqui de Rio Negro? Rio Negro solucionou isso, sendo ele uma credenciada junto à ADAPAR. Então, o estabelecimento ao qual ele cedia um médico veterinário, isso é um estabelecimento com serviço de inspeção estadual, porém com CISB, esses estabelecimentos eles têm que ter um médico veterinário concursado lá dentro. Como o Estado do Paraná não tem essa figura do inspetor, nós temos, então, as credenciadas e o município... só que a credenciada não serve para estabelecimentos com o CISB, exatamente por causa desse decreto federal aqui. Ele proíbe que se tenha médico veterinário inspetor que seja decredenciada. Eles não aceitam isso. Nós estamos tentando mudar. Terça-feira nós temos outra reunião com os estados, tentando resolver isso junto ao Ministério da Agricultura, mas eles estão, até agora, irredutíveis, então, baseados na 5741 de 2006. Então, os estabelecimentos que têm apenas serviço de inspeção estadual, eles podem, sim, ter credenciadas, médicos veterinários. Porém, aqueles estabelecimentos que têm CISB, que é o Serviço de Inspeção Estadual, mas em consonância com o federal, então, essa equivalência faz com que seja obrigatório um médico veterinário do Estado ou do município. Então, o Rio Negro resolveu a situação, porque o Ministério Público perguntou para o município: por que vocês estão cedendo um médico veterinário, servidor público, pago com dinheiro público, para um estabelecimento privado? Realmente, se você pensar desse modo, por quê? Então, o Estado do Paraná não acha muito correto isso. Santa Catarina também está com credenciada, Espírito Santo está com credenciada, Rio Grande do Sul também. Então, isso é uma onda que não tem mais como parar. Mas, por enquanto, nós ainda temos que convencer o Ministério da Agricultura. Então, o Rio Negro solucionou o problema, sendo ela uma credenciada. Então, ela cede o veterinário e consegue cobrar o salário desse médico veterinário de volta. É uma solução também. Tá? Então, o consórcio público é uma união voluntária entre os entes da federação, não é obrigatório para ninguém, né? Então, eles têm que ver, é autorizado pelo artigo 241 da Constituição Federal. Nós sabemos que tem bastante consórcios por aí que são da saúde, então também servem para inspeção. Considera a natureza do SIM, tendo o poder de polícia administrativa, ele consegue sim fazer esse concurso. Tá? Personalidade jurídica de direito público, como eu falei no começo. Então, o consórcio público de direito privado, ele não pode fazer a contratação, mas o de direito público pode. Então, os municípios que intencionam participar do consórcio público com a finalidade de inspeção devem dispor de lei municipal instituindo, sim,
pois o consórcio apenas executa de forma conjunta, da mesma forma que ele não empresta o sim ao município. Não é porque um município tem sim, eu vou fazer o consórcio com todos os outros não precisam. Não, é necessário sim que todos tenham lei, tenham decreto, tudo instituído. Porém, quem vai gerir este serviço de inspeção municipal é o consórcio. Tá? Tem uma lei, 10.000, agora não vou lembrar o nome, não vou mentir para vocês, que permite que os consórcios, a partir do momento em que eles forem instituídos, eles podem comercializar os seus produtos entre si. Porém, sem ter um CISB ou sem ter um SUSAF, sem ter nada. Então, nós três aqui nos juntamos, fazemos um consórcio e nós podemos vender. Eu posso vender para ela pode vender para ela, e assim se comercializa. Porém, isso é somente por 3 anos. Então, se nestes 3 anos esse consórcio de município não conseguir aderir ao CISB ou ao SUSAF, eles não vendem mais. Então, tem que se tomar muito cuidado, tem alguns consórcios se formando que não aderiram ainda nem ao SUSAF nem ao CISB, porém, é 3 anos da sua criação. Então, se eles criaram o ano passado, o ano que vem eles já não podem mais comercializar entre si. Cada um volta a comercializar somente dentro do próprio município. Então, tem que se tomar cuidado com a interpretação da legislação. Isso aqui ficou um pouquinho pequeno, mas isso aqui é uma etapa de como se constrói um consórcio. Então, se junta as partes, essas partes fazem um termo de adesão, esse termo de adesão é apresentado para o legislativo acata isso, aí é feito o consórcio, ele é registrado, então tem todas as etapas aqui, há uma elaboração de protocolo de intenções, aí ele é apresentado na Câmara para que seja aprovado, é feito o consórcio, somente depois de assinado é que ele vai poder realmente ser funcional. Então, tem todo isso aqui, se vocês precisarem depois de alguma cópia de legislação, eu estou à disposição também, tá? Então, considerando que o consórcio público dá estabilidade aos seus funcionários, então ele tem o óbice para que empregue, seja empregado público, contratado diretamente pelo consórcio. Há uma outra opção que é, um dos municípios, dos entes da federação consorciados tem um médico veterinário concursado, ele pode sim ceder para o consórcio esse médico veterinário. E lá dentro eles dividem os custos desse médico veterinário. Porém, isso tem que estar no protocolo de intenções do consórcio. Então, antes de se fazer um consórcio, tem que ver qual é a maneira que se fará essa gestão do consórcio. Aqui eu acho que tudo eu já falei antes, então os entes consorciados podem ceder servidores estatutários. Então, a Instrução Normativa 029 de 2020 determina o livre comércio de produtos dentro do território consorciado por até 3 anos da criação do consórcio. Passado 3 anos, cada um só pode vender dentro do seu município novamente. Após esse período, caso o consórcio não obtenha CISB ou CIP ou SUSAF, o comércio fica restrito. Tá? Como fazer o cadastro do município? Na página da ADAPAR, tem lá toda a documentação, tem o decreto 4229 e tem a portaria 81. Essa portaria tem toda a documentação, está lá em Word, tem como fazer o plano de trabalho. Nós estamos colocando mais um instrutivo para ajudar os municípios a fazerem a adesão. Tem lá tudo que precisa, anexa normas, anexa lei, decreto, e apresenta para a ADAPAR, de forma digitalizada. Apresenta para a ADAPAR, nós recebemos isso, encaminhamos para a Câmara Técnica do SUSAF, que faz uma análise, emite um parecer, encaminha para o município. Se tiver algo para ser arrumado, nós fazemos uma web, explicamos, porque às vezes a maneira como nós escrevemos não está bem clara, então nós conversamos, explicamos novamente, e assim vai até a concessão. Tá? A análise inicial é apenas documental, mas está previsto no 4229 verificações in loco em forma de auditoria. Lembrando que sempre a primeira auditoria vai ser uma auditoria orientativa.
porém é necessário que atenda as notificações e depois disso se faça as correções necessárias, tá? Então, tem o curso de aperfeiçoamento, está aqui o sistema do Enagro, tem aqui inscrição para o curso, se não me engano o curso abre agora no dia 27, então, por favor, orientem os médicos veterinários de vocês, mesmo que não tenham intenção hoje de entrar no SUSAF ou no CISB, porque é muito interessante. É uma ferramenta que está sendo entregue aos municípios de graça e que vai agregar bastante valor ao trabalho deles. Nós temos também aperfeiçoamentos no Senar, que tem ali os programas, o programa de controle de qualidade, nós temos fornecedores, nós temos no Senar vários cursos importantes na área de leite, eles estão fazendo na área de carne, então o Senar tem bastante curso. O Sebrae, o curso de graça já foi, então eu não sei como serão os outros de programa de autocontrole, mas eles também têm de graça no Enagro, pode ser procurado lá, certificado não tem mais, porque o curso de programa de autocontrole já foi, mas ele está lá disponível para os médicos veterinários interessados. Assim como o IDR tem também a extensão, tem o pessoal que ajuda, o IDR está trabalhando junto conosco, ele faz parte da nossa Câmara Técnica, então nós estamos toda sexta-feira conversando com o IDR em análise dos processos do SUSAF. Então, nós somos grandes parceiros e também pode ser procurado o IDR para auxiliar vocês no que for necessário. Eu estou à disposição se vocês tiverem alguma dúvida, que for necessário. Se não tiverem agora, por favor, podem mandar por e-mail, podem ligar lá para a gente. Eu estou à disposição de vocês. Abrimos espaço neste momento para dúvidas ou perguntas. Já levaremos o microfone. Jair Miller, secretário de Agricultura de Nova Laranjeiras. Nós estamos naqueles lá dos 38. Assim, só queria fazer um pedido, não sei como que ocorreu com os municípios já contemplados. Ainda no final do ano passado, nós fomos conhecer Beltrão. Sidney. Quando voltamos para casa, vimos que o nosso serviço de inspeção só falava em abate. Aí começamos a mudar, e há uns 20 dias tivemos, por 2 dias, 2 técnicos do IDR auxiliando nós na montagem do processo. Protocolamos em Laranjeiras. Na semana passada, nós recebemos lá várias alterações. O que seria o pedido meu? Não sei se ocorreu nos outros casos. Nós tivemos que publicar tudo isso no Diário Oficial para enviar. Teve um custo relativamente alto. O pedido seria assim, a gente mandar primeiro para uma análise para a Câmara Técnica, depois de tudo certo, aí a gente publicar em Diário Oficial. Agora nós vamos ter que republicar e vamos ter um gasto a mais. Seria isso o nosso pedido. Você fala do decreto? Não, praticamente toda a documentação, os decretos, regulamentação, enfim, a grande maioria dos papéis que nós tivemos que publicar em Diário Oficial, Diário do município, né? Teve esse custo. Então, o pensamento nosso era assim, cada parte fizesse primeiro uma análise dessa documentação e desse um ok, para depois de publicado ser encaminhado definitivamente. Então, publicado no Diário Oficial, o que é exigido é somente a lei e o decreto. Os demais não têm o porquê da exigência. Talvez uma portaria de contratação do médico veterinário, alguma coisa, mas isso já deveria ter. Então, para nós, exigido no Diário Oficial, na verdade, a publicação, né, como qualquer legislação, é a lei e o decreto. Os demais não são exigidos por nós, somente aqueles que já é exigido por lei. Por que nós não recebemos um decreto para fazer a análise antes? Porque nós precisamos, segundo o decreto 4229, que a documentação para entrar no CT, na Câmara Técnica, já tenha o processo todo. Então, a gente não consegue receber metade do processo.
O que a gente consegue é que o médico veterinário que esteja elaborando ligue para nós e tire as dúvidas. Porque o que acontece? Nós brincamos lá, não se inventa a roda em lugar nenhum. Né? Então, alguns médicos veterinários pegam e vão montar um decreto. Aí eles começam do zero. Não precisa. Nós temos o nosso RISPOA, que foi escrito em 1950, em 2013 ele teve uma alteração, em 2017 ele teve outra. E o que é um decreto municipal? É a mesma coisa que o decreto do Estado. É o RISPOA. O que se faz? Se pega esse RISPOA, para quem não conhece, é o Regulamento Técnico da Inspeção, ele foi publicado em 1950, aí ele sofreu duas, até em 2013 foi a primeira, desde 1950, a gente estava pedindo há muito tempo. Veio a atualização dele, e em 2017 houve uma atualização, e o ano passado, não, esse ano, houve uma outra alteração, mas tudo pouca coisa. Então, o que é um decreto do município? É esse decreto federal colocado, adaptado para o município. Por exemplo, nós, então tem que estar em consonância com o RISPOA. É pegar o decreto do município, pegar o RISPOA e ir ticando um por um. Não se inventa nada, né? Diz que nada se cria, nada se perde, isso tudo se transforma, né? E é a mesma coisa com o RISPOA e o decreto municipal. Se pega o RISPOA e vai ticando um por um. E é assim que nós fazemos a verificação. Aí, de repente, a gente olha lá, alguém comeu a área de mel. Ele tem lá outro, não, eu só tenho uma indústria de queijo, então todo o meu regulamento só tem para queijo. Não tem hoje, mas amanhã pode ter, né? Um decreto não é para ser alterado todo dia, porque tem custos, né? Então, se faz essa comparação. Então, mas eu acho que houve ali talvez um entendimento, ou talvez tenha que ter sido publicado de novo o decreto, talvez faltou alguma coisa. Outro dia nós recebemos um no município que ele tirou a obrigatoriedade de responsável técnico. Não é possível, isso é ilegal. Nós não podemos tirar, ou a federação não pode tirar, e o município também não pode tirar. Então, a ADAPAR exige. Não, a ADAPAR não exige nada. Nós cumprimos a lei. Está no RISPOA. É obrigatório um responsável técnico. Tá? Mas eu lembro do processo de vocês. A gente está lá atendendo com carinho, e o que precisar pode entrar em contato conosco. Na quarta-feira e na quinta nós vamos estar reunidos de novo com os técnicos do IDR para estar reformulando lá o que foi pedido. Isso, inclusive, acho que o Marcelo, né? Então, o Marcelo ligou para nós, a gente deu uma orientação lá para ele, até porque ele tinha um entendimento um pouquinho truncado de uma coisa, a gente conversou lá com ele, acho que umas 2 horas. Então, e qualquer coisa nessa reunião que precisar, liga lá para nós. Tá? Se precisar que a gente participe, a gente está à disposição. Tá bom? Parabéns por entrar. Mais alguma dúvida? Muito bem, em nome da Federação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná, agradecemos Marisa Coloda Henning pela excelente palestra e solicitamos uma salva de palmas. Obrigada. Finalizando os trabalhos deste segundo dia do Encontro Paranaense de Secretários Municipais de Agricultura e Meio Ambiente, agradecemos a presença de todos e informamos que amanhã iniciaremos os nossos trabalhos às 8h30. Tenham todos um excelente descanso. Até amanhã.